Então eu já quero chamar aqui na minha tela o Salésio Nuss, CEO global da Taurus, o Sérgio Grillo, que é CFO e diretor de relação com o investidor da empresa, e também o estrategista da Sarinvest, Marcos Saravalho, o Rafael Freitas, também vão me acompanhar aqui nessa entrevista. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente. Marcos Saravalho, muito bom dia. Rafael, todo mundo que está aqui. Fiquem à vontade, então, para a gente começar esse bate-papo e entender um pouquinho mais dos números da companhia. Bom dia, Salésio, bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe e Rafael, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria parabenizar, a companhia. Acho que o bom analista sempre numa teleconferência, no encontro, a gente fala parabéns pelos resultados. A gente acompanhou aqui que é um trabalho já de longos anos, então a gente sabe que não foi um resultado de um mês, de um trimestre, mas são vários anos consecutivos trabalhando para melhorar produtos, melhorar a rentabilidade, diminuir a alavancagem. E acho que a grande boa notícia, eu vou começar aqui de trás para frente, mas depois a gente sabe também que a gente tem um tempo curto aqui para explorar também aqui a BMC News, esse encontro. Mas uma das principais novidades aqui, que acho que está todo mundo ansioso, principalmente para o Sérgio, é em relação à proposta da administração em relação à distribuição de dividendos. Então, acho que começar de trás para frente, que acho que é um assunto que está todo mundo curioso para entender essa lucratividade, fazer um resumo do resultado, mas também o que a companhia está propondo agora, qual que pode ser em relação à expectativa de rentabilidade através de dividendos, o que deve ser a companhia, uma companhia 2022 também de geração de caixa, enfim, eu acho que, Salésio e Sérgio, falar um pouquinho do ano 2022, fazer um breve resumo, mas está todo mundo ansioso em relação a essa programação, essa proposta de distribuição de dividendos. É um assunto que a gente poderia abordar lá na frente, mas como acho que foi uma grande novidade positiva nesse resultado, eu já queria começar por essa questão. Bom dia a todos, bom dia Felipe, bom dia o Marco, bom dia o Rafael. A gente realmente, a cada período de 3 meses, a gente surpreende, eu acho que a palavra correta é essa, Mas eu acho que hoje, a gente falando do resultado de 2021, a gente tem 2 grandes momentos, da companhia. Primeiro, romper a barreira de 1 bilhão de EBITDA. Isso para nós foi muito significativo, até porque isso estava bem acima do nosso objetivo, objetivo traçado para 2021, o que nos possibilitou estar apto a pagar os dividendos. E o grande momento é essa questão do pagamento dos dividendos. Eu vou deixar o Sérgio depois falar mais em detalhes com relação ao pagamento de dividendos, mas eu acho que isso é, primeiro, fruto de todo esse processo de reestruturação da Taurus. A Taurus hoje é uma empresa sólida, uma empresa consolidada, uma empresa que teve mudanças estruturais que, na verdade, criaram novos fundamentos para a companhia. E acho que o resultado de tudo isso é quebrar a barreira dos 1 bilhão de EBITDA, que para nós foi muito importante, para toda a gestão, para todos os funcionários da companhia. Isso era um momento que a gente estava buscando e que se concretizou. E esse resultado, essa forte geração de caixa, nos permitiu também deixar a empresa apta para pagar dividendos. E não é um dividendo pequeno, Eu acho que o importante é isso. Apesar de ser fruto do último trimestre do ano de 21, o Sérgio depois vai detalhar isso, é um dividendo dependendo evidentemente das subscrições aí, mas nesse momento, R$1,65, R$1,65 por ação, nós consideramos realmente bastante forte para o mercado. Então, eu acho que realmente agora, em 2022, a companhia terá um outro perfil de acionistas e definitivamente ela se consolidou, se solidificou nesse mercado. O Sérgio, eu acho que você podia agora detalhar um pouco essa questão do pagamento de dividendos aí, que eu acho que é o que mais os nossos investidores e analistas estão buscando, e o esclarecimento com relação ao dividendo. Bom dia pessoal, bom dia a todos os telespectadores aí da BMC News. Eu acho que esse período, a gente sempre falou, foi o fechamento, de um processo de turnaround. A gente sempre falou que o pagamento de dividendos seria a cereja do bolo, E chegamos à cereja do bolo. Eu acho que, como o Salésio falou, foi um trabalho que iniciou desde 2018.
e teve alguns momentos importantes, né? No passado a gente acabou revertendo o PL negativo que a gente tinha, e durante esse ano a gente fez a redução de capital na AGE no dia 30 de 11. Né? Então, qual foi a movimentação que a gente fez? A gente, quando fechou o ano de 2020, a gente tinha 704 milhões de prejuízo, a gente abateu desses 704 milhões, 370 com a redução de capital, e ficaram ainda prejuízos acumulados de 333 milhões. Como a companhia gerou um lucro líquido muito bom esse ano, né, de 635 milhões, a gente conseguiu, tirando obviamente as reservas legais e a constituição de incentivos fiscais, né, lembrando que as reservas de incentivos fiscais a gente não pode distribuir dividendo para os nossos acionistas, a gente ficou com uma base que praticamente foi formada, como o Salésio falou, no último trimestre, de 194 milhões de lucro. Então, a gente fez uma proposta, a gente tem os 35% do lucro líquido ajustado, que é estatutário, né? Então, a gente, obviamente, iria distribuir, que dá 68 milhões, e a administração e o Conselho de Administração fizeram uma proposta, né, de dividendos adicionais de 65% do lucro líquido de mais 126 milhões, o que gerou 194 milhões de distribuição. Eu acho que foi um forte recado para o mercado, porque a gente está falando de apenas um trimestre, né? Quando a gente teve essa live no trimestre passado, a gente estava comentando sobre essa movimentação que a gente estava fazendo de redução de capital, e a gente comentava que sobraria 13 milhões de lucro líquido com toda essa engenharia que a gente estava fazendo. Então, o que a gente está tratando agora é da distribuição de dividendos de apenas um trimestre. E consolida aquele modelo de negócio que a gente vem comentando com vocês, né? Uma empresa forte, geradora de caixa. A gente gerou no ano passado mais de 870 milhões de reais de caixa nas operações. Então, o que eu acho que é a consolidação do nosso modelo de negócio e da Taurus como uma forte geradora de caixa. E a partir de agora, né, com tudo que a gente era a melhor margem bruta do mercado, a gente era a maior margem EBITDA, a maior margem líquida, e agora a gente também está entrando aí com uma das maiores do nosso setor de pagadores de dividendos. A gente está falando num payout, na cotação de ontem, de mais ou menos 7%, dividend yield de 7%, né? Então, eu acho que é uma demonstração muito forte de que a Taurus realmente se tornou uma empresa geradora de caixa, uma empresa que daqui para frente vai ter uma característica muito forte de pagadora de dividendos. Tá ótimo. Rafa, se você quiser fazer uma pergunta... Deixa eu só fazer mais uma última pergunta, o Sérgio Salésio, que acho que é uma pergunta um pouquinho mais genérica, menos de resultados, mas acho que é importante registrar aqui na BMC News, que a gente está acompanhando muito os conflitos, muito próximos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e acho que vocês devem ter recebido várias perguntas em relação ao que a Taurus, né, uma fabricante mundial de armas, lógico que muito mais focada em armas leves, mas qual que é a relação? Pode se beneficiar, pode ser prejudicada, pode participar do conflito de alguma forma? Acho que até para a gente associar tanto a companhia com esse momento que a gente está vivendo, assim, qual que é a relação e qual que pode ser a relação da companhia, tanto no momento como pós os conflitos, né? Bom, Marco, assim, esses momentos, a Taurus tem dois mercados importantes, né? O maior mercado que a Taurus atua é o mercado civil, é uma característica nossa, a gente vem dizendo isso, é o mercado mais estável. E todo esse processo de reestruturação da companhia, nós decidimos, como uma decisão estratégica, ir bastante forte para esse mercado civil, que é um mercado mais estável, para que a gente pudesse transformar a Taurus em uma companhia estável. Isso nós fizemos. Então, o mercado civil para a Taurus é o mercado mais importante. O que tem a ver o civil com essa questão dos conflitos, né? Isso é uma característica do mercado americano, a qualquer ameaça, seja do direito à legítima defesa, seja do direito de portar uma arma, seja por qualquer uma insegurança, né, o americano passa a comprar mais armas. Então, essa questão do conflito, ela tem, evidentemente, uma incidência no mercado civil, e nós entendemos que o mercado civil, aliás, isso já é uma verdade, nós tivemos nos Estados Unidos em reunião agora também com a nossa equipe americana, e as perspectivas dos nossos distribuidores é que realmente o mercado vai novamente aquecer, né? Então, a questão do mercado civil. A questão do mercado militar, nós temos um portfólio mais reduzido exatamente por conta dessa estratégia nossa de focar bastante no mercado civil.
Mas sim, vocês já viram aí, o mercado já assistiu a gente ganhar várias licitações com os nossos produtos militares, seja o fuzil, as SMTs, Então, evidentemente que de uma forma direta no mercado militar, a gente também é influenciado positivamente. O que eu sempre digo é o seguinte: como nós ainda temos carteira de pedido, como o mercado civil continua aquecido e como as margens do mercado civil são melhores do que as margens do mercado militar por conta das licitações, dos tenders internacionais, a gente dá prioridade para o mercado civil e para aqueles mercados que nós temos alguma ligação estratégica, né? Como, por exemplo, Filipinas, até para mencionar um país que nós também colocamos no nosso relatório de administração, entregamos no final do ano um contrato grande para Filipinas. Então, a estratégia da companhia é essa. Resumindo para você, sim, impacta positivamente ao segmento de armas e munições. Nós vamos continuar focando na nossa estratégia, que é o mercado civil, e, paralelo a isso, vamos buscar essas oportunidades onde a gente tem ou uma relação ou margens melhores nas licitações internacionais. Então, essa é o pensamento nosso com relação a essa questão dos conflitos. Tá ótimo. Rafael, se quiser fazer a pergunta, com certeza. fica à vontade. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Salésio. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês e estar tendo a oportunidade de trocar ideia depois de mais uma ótima divulgação de resultado. Bom, o Sérgio sabe que a gente sempre gostou de tratar aqui sobre esse mix de venda e quanto a empresa tende a gerar de ticket médio para o acionista, né? Que é principalmente das principais linhas, no caso, de gap, né, da Taurus para os pares. A gente entende que esse gap, ser fechado em totalidade, potencialmente é um devaneio muito otimista, mas nessa linha de raciocínio, um dos principais pontos dessa divulgação de resultado é o ticket implícito contando com as heritage, né? A gente no TRI passado chegou ali a aferir algo em torno de $212 e quando a gente fez a conta para esse TRI, algo em torno de 230. Isso passa muito por uma questão de mix de venda e geração de valor agregado nos seus produtos. Então eu queria entender de ti até que ponto, por exemplo, a pontualidade da licitação dos fuzis puxou esse ticket para cima nesse TRI e a gente não deveria perpetuar nesse novo nível rondando aí os $230, como dito há pouco. Bom, eu acho que eu posso responder, Rafael. Primeiro, um prazer estar participando aí. Assim, ó, o nosso objetivo, e eu falava isso em 2020, né, Sérgio? Que o nosso objetivo aqui era um objetivo pessoal meu de transformar a Taurus no maior vendedor de armas leves do mundo. E nós conquistamos isso nesse ano de 2021. Isso também é o terceiro ponto assim extremamente positivo da companhia, né? Romper 1 bilhão, pagar dividendos e ser o maior do mundo. Eu acho que nós atingimos isso num curto espaço de tempo. Como é que nós atingimos isso? Né? Nossa estratégia de mix de produto e de tratar o mercado. Primeiro, entendendo o mercado, né? A Taurus tem uma grande diferença para os nossos concorrentes, para alguns dos nossos concorrentes, que nós temos um portfólio completo. A Taurus tem um portfólio de revólveres, de pistolas, de armas longas e de armas esportivas. Em cada um desses segmentos, a gente estruturou os nossos produtos de maneira a não concorrer com a Taurus. Por isso que nós estamos ganhando o mercado, né? Se a gente olhar o NICS nos Estados Unidos, com relação ao recorde de todos os recordes que foi 2021, o NICS em 2022, aliás, em 2020, foi o recorde. Em 2020, o NICS caiu 12%, a Taurus cresceu 23%. Cresceu por conta de quê? Dessa nossa estratégia. A Taurus, eu acho que o maior ponto, o ponto mais positivo da companhia é ela ter um planejamento estratégico muito sólido e todo mundo da gestão da companhia converge para esse planejamento. Então, nós primeiro, lançando produtos em nichos de mercado que não concorrem com a Taurus e que tenham um valor agregado maior. E eu sempre digo que quando a gente desenvolve um produto, a gente, paralelo a isso, a nossa engenharia de processo desenvolve um processo para esse produto. Ou seja, eu preciso ter um produto com maior valor agregado, com o menor custo possível. E a gente tem conseguido isso. Então, isso melhora o nosso ticket médio. E isso, a curva deve ser ascendente nessa direção. Por quê? Porque a gente cada vez mais vai lançar produtos com mais valor agregado, seja no segmento de revólver, seja no segmento de pistolas, seja no segmento de armas táticas, né? Com relação a Filipinas, é o contrário, Rafael, do que você me perguntou. Por quê?
de novo, é aquilo que eu falo, uma licitação internacional, ela tem concorrentes, e aí você tem que brigar no preço. Então, a licitação das Filipinas, pelo contrário, ela prejudica o nosso ticket médio por conta de umas margens menores. Por isso que eu digo que a estratégia da companhia é, primeiro, o mercado civil, né, produtos de maior valor agregado, e onde a gente tem capacidade e onde a gente tem necessidade por relações estratégicas com outros países, a gente entra em licitações internacionais. Então, resumindo de novo, a gente busca realmente melhorar esse ticket médio, e isso para nós é uma questão positiva, porque a gente tem um caminho longo a seguir, né? E nós vamos conquistar melhores preços médios, com novos produtos, com produtos de maior valor agregado e com processo de produção inovadores, usando tecnologia, automação, para buscar um custo menor. Maravilha. Tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, vou emendar duas aqui. O Adélcio fala o seguinte: como que está a expansão da produção em São Leopoldo e nos Estados Unidos? E o Pedro Henrique pergunta qual o back order da Taurus atualmente. Nós entregamos, vou começar pelo final, nós entregamos bastante, vocês viram aí o nosso recorde de produção, né, que nos tornou o maior vendedor de armas do mundo. A Taurus produziu no ano passado e vendeu 2,3 milhões de armas. Isso é um recorde absoluto e que mostra o ramp-up de produção nos Estados Unidos e um pequeno ramp-up de produção aqui em São Leopoldo, porque a gente já previa isso. A gente já estava com, na verdade, a capacidade nossa aqui em São Leopoldo já estava tomada, a gente ganhou isso com aumento de produtividade, eu falava isso em todas as lives que a gente falou nos trimestres anteriores, e agora a gente está fazendo um investimento bastante grande, está no nosso relatório, e também a gente já em 2021, a gente fez um investimento em aumento de capacidade, mas principalmente em mudança de equipamentos. A gente está adquirindo equipamento no estado da arte para que a gente possa ter custos menores ainda. Então foram 175 milhões investidos no ano passado, e nós temos uma previsão de investir esse ano 250 milhões em novas tecnologias, novos produtos, mas principalmente em novos equipamentos. Então, a gente está prevendo, sim, um ramp-up de um aumento de produção. Evidentemente que esse ano, como esses equipamentos você não tem na prateleira para comprar, e são equipamentos que têm que ser produzidos, o efeito vai ser maior em 2023. Mas a gente ainda vê um crescimento esse ano na produção do Brasil e nos Estados Unidos, mais nos Estados Unidos, porque a gente viu nos Estados Unidos que a gente, quando mudou a fábrica, a gente imaginava que ia passar de 400 mil armas para 800 mil armas, que esse era o limite de capacidade da fábrica americana. Mas a gente viu que com esses novos processos e com esses novos produtos, a gente consegue muito mais produtividade, muito mais produção efetiva. Então, a gente já está com 848 mil, se eu não me engano, a produção nos Estados Unidos, e a tendência é, nos Estados Unidos, ainda esse ano, produzir mais do que o Brasil. Até porque, de novo, lembrem-se que a gente tem como estratégia também produzir peças no Brasil e mandar para as nossas fábricas no exterior, que vão na verdade, ter uma característica mais de montadoras. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente consegue o menor custo. Então, a gente vai aumentar aqui no Brasil a fabricação de peças, e a gente consegue aumentar a produção nos Estados Unidos de armas por conta dessa estratégia e por dessa realidade de custos menores no Brasil. Uhum. Deixa eu só aproveitar também aqui dentro desse contexto, fazer duas perguntas. Primeiro, complementando a pergunta aqui do Felipe, qual que é o grande desafio de 2022? No sentido assim, que a gente tem um back order bom, ainda saudável, mas de certa forma, em termos de meses, ele vem diminuindo, né? Então eu vou aqui números não necessariamente corretos, mas eram 15 meses, depois 10 meses, hoje menos do que isso. O próximo passo da companhia é realmente participar mais de licitações, né, mercados militar, mercado civil em outros países, ganhar market share. Qual que é o grande desafio desse ano de 2022? Lembrando também que ainda continua crescendo o mercado americano, continua com back order, mas ele vem, de certa forma, diminuindo percentualmente em termos de meses, né, nesses últimos trimestres que a gente está acompanhando. Então, talvez a companhia tenha que olhar para outros mercados, enfim. Mas qual que é o recado que a gente passa aqui para os investidores
para esse ano de 2022? Qual que é o grande desafio? Depois eu venho com uma outra pergunta, que é um pouco mais do mercado local. Bom, nós ainda temos 800 mil armas de back orders, principalmente nos Estados Unidos, né? E qual é o nosso grande desafio? Nosso grande desafio é continuar sendo a maior vendedora de armas leves do mundo. Para isso, nós estamos reforçando a equipe americana. A gente acabou de contratar um vice-presidente de vendas agora e mais um diretor de marketing, que a gente possa realmente consolidar essa posição de maior vendedor de armas do mundo, né? Nós estamos trabalhando com o cenário de que o mercado americano vai estabilizar esse ano. Então, mesmo a gente tendo nos nossos distribuidores, nessas grandes feiras que nós participamos agora no início do ano, em especial o SHOT Show, a gente ouviu isso claramente do nosso distribuidor, que mesmo o mercado estando mais estável, as vendas da Taurus estão aumentando bastante e o distribuidor está bastante confortável com essa posição da Taurus como fabricante e distribuidor de armas para o mercado americano. É comum o nosso distribuidor agradecer a Taurus pela pronta entrega. Então, mesmo a gente tendo back orders, a gente, com aquele volume que a gente se comprometeu, a gente entregou mais, porque nós acabamos produzindo mais do que a gente esperava. Então, a gente está tendo uma fidelização muito grande dos nossos distribuidores, e a expectativa dos nossos distribuidores é que a gente vai continuar entregando, mesmo com back order, a gente vai continuar entregando aquilo que a gente promete, no prazo que a gente promete. Então, a Taurus está ganhando market share, a Taurus vai continuar ganhando market share, principalmente a estratégia. Primeiro, de uma empresa transparente, uma empresa que promete, se compromete com prazo de entrega e entrega, uma empresa que está inovando com novos produtos e novos mercados. Nós temos algumas novidades grandes para esse ano, que eu não vou, evidentemente, eu não vou antecipar aqui, mas para que a gente se reposicione também no mercado americano. Então, eu não tenho dúvida que o grande desafio nosso hoje é entender o mercado americano, posicionar novos produtos com maior valor agregado em novos mercados que não concorram com a Taurus, para que a gente possa ganhar mercado, né? E, evidentemente, que o excedente da nossa produção, a gente vai trabalhar efetivamente em licitações internacionais. Por quê? Porque nós temos uma estrutura no mundo inteiro, a gente tem distribuidores em mais de 100 países, a gente atua em mais de 100 países. Todas as licitações que aconteceram no ano passado, nos 2 últimos anos, que foram menores por conta da pandemia, aí, a gente mapeia, a gente tem tudo mapeado, ou seja, essa estratégia, essa inteligência de mercado vai ser muito importante para a gente trabalhar o excedente, se é que vai existir excedente da nossa produção. Então, o desafio é esse, por isso que nós estamos estruturando a nossa equipe comercial, aumentando e reestruturando a equipe comercial nos Estados Unidos, e estamos atentos a essa questão das licitações internacionais. Ô Salésio, deixa eu só fazer aqui, a gente tem um tempo muito corrido aqui, disputado no BMC, primeiramente agradecendo o espaço, né? A gente está acompanhando muito de perto os conflitos, então a gente já vai voltar à nossa programação também acompanhando, a gente tem muitas novidades, agradecer vocês, mas eu queria fazer uma última pergunta, que é uma pergunta um pouco mais também local aqui no Brasil, que inclusive vocês acabaram soltando um comunicado oficial para o mercado, que é a preocupação em relação a eleições, né? A gente tem a preocupação em relação ao Brasil, ainda muito incerto, e aí vocês acabaram realmente divulgando, e eu queria que vocês reforçassem esse comunicado. Qual que é o impacto das eleições, ou seja, num possível cenário realmente de mudança de presidente lá em 2023, será que realmente o mercado, né, de armas aqui no Brasil vai ser afetado, pode ter mudança de lei? Qual que é a preocupação que o investidor precisa ter de eleições, de mudança, uma possível mudança de governo, e o impacto desse segmento, até para enfatizar um pouco desse comunicado. Então, a gente unindo aqui tanto a companhia como também o cenário mais para o segundo semestre para 2023, mas eu sei que é muito importante e talvez o investidor não conheça tanto, né, essa relação e acaba se prendendo muito a notícias aí que não necessariamente são, de certa forma, corretas, acho que como vocês colocaram ali no comunicado, né? Bom, assim, primeiro, a gente tem, eu costumo bater muito nessa tecla, porque realmente é o diferencial da Taurus. A gente tem um planejamento estratégico a médio e longo prazo muito forte e, evidentemente, a nossa inteligência de mercado
nos orienta com relação a esse planejamento, tanto na questão política no Brasil como na questão política nos Estados Unidos. Obviamente que a questão política nos Estados Unidos nos preocupa muito mais, porque o nosso mercado está nos Estados Unidos. Isso é muito importante que o nosso investidor, que os analistas entendam isso. O mercado brasileiro é entre 8% e 12% do nosso volume. Uma grande licitação internacional, 2 grandes licitações internacionais absorvem esse volume no Brasil. Então, a questão do Brasil, primeiro, nós temos que entender que houve um referendo popular em 2005, eu também bato bastante nessa tecla, que garantiu ao cidadão brasileiro o direito à legítima defesa e o direito à liberdade. Isso foi por referendo. Para você, a gente escuta, inclusive, coisas radicais do tipo, vamos proibir a venda de arma no Brasil. Para que se modifique essa questão da conquista lá de 2005, tem que se fazer num outro referendo. Então, ou seja, isso está ligado diretamente à questão da democracia. Agora, mais importante, porque a gente aqui na Taurus não direciona as nossas ações com relação à política. Pelo contrário, a gente avalia o cenário e se antecipa com algumas decisões estratégicas para que isso não afete o nosso resultado. Então, o Brasil é muito pequeno para o resultado da companhia, e eu gosto sempre de dizer que, para nós, a gente dá total prioridade para o mercado brasileiro, porque nós somos uma empresa brasileira e nós atendemos bem o consumidor brasileiro, mas isso é uma questão de política da companhia. Agora, por tamanho, por negócio da companhia, para afetar ou não os negócios da companhia, o Brasil, as vendas no Brasil são muito pequenas. E eu reforço, 2, 3 licitações internacionais compensam qualquer problema que a gente possa ter no mercado brasileiro. Então, para nós isso é muito, muito tranquilo e muito fácil de entender, e a gente trabalha muito forte com esse cenário. Tá? Não sei, eu acho que te respondi, né, Carlos? Marcos, desculpa. Tá ótimo. Com certeza. Obrigado. Bom, Sérgio, Salésio, quero agradecer a participação de vocês aqui nessa temporada de balanços. Mais uma vez, obrigado por fazerem aqui esse programa com a gente, trazerem essas informações, responderem, inclusive as perguntas do nosso público que trouxeram aqui, nosso público trouxe essas perguntas para vocês. Pedir para vocês deixarem suas considerações finais rapidamente aqui, antes da gente encerrar, por gentileza. Sérgio, fala você primeiro e aproveita para falar um pouquinho mais aí, você quase não falou nada. Não, pois é que essa live foi mais curta. Eu agradecer pelo convite. Eu acho que esse foi um ano excepcional para a Taurus. Eu acho que finalizamos o nosso processo de turnaround, né? Então, acho que deixamos esse capítulo para trás. Mostramos a força, acho, da companhia como geradora de caixa, pagamento de dividendos. Então, eu acho que a gente tem muitas perspectivas boas para 2022, como o Salésio falou, e eu tenho certeza que, acho que os nossos... Tenho certeza, quase certeza que nossos acionistas aprovarão essa distribuição adicional de dividendos, e todo mundo vai ficar, acho que, muito feliz, e aquilo que a gente prometeu está acontecendo. Então, obrigado pelo convite. Tá ótimo. Ô Sérgio, deixa eu só fazer uma coisa de um segundo, Felipe. Só para expectativa de data de aprovação, só para a gente acompanhar esse cronograma de dividendos aí, né, assembleia, enfim, quando que deve o acionista receber, que o mercado está ansioso em relação a esse dividendo aí. Boa pergunta, Marco. A gente tem a nossa AGO, né, vai ser no dia 19 de abril. Então, aprovados os dividendos, a data de corte vai ser dia 19 de abril e a perspectiva de pagamento dos dividendos é dia 29. Então, a gente faz a data de corte para o dia 19 e dia 29 a gente efetua provavelmente o pagamento dos dividendos. Tá ótimo. Obrigado, Salésio. Obrigado, Sérgio. Bom, ok. Felipe, Rafael e Marco, muito obrigado por mais essa oportunidade, né? Eu acho que, de novo, eu vou repetir, a companhia hoje é uma companhia consolidada, uma companhia estável, uma companhia que entregou muito mais do que a gente se comprometeu nesses 3 anos anteriores aí, ou seja, essa administração, a governança toda nossa, eu acho que está de parabéns por conta disso. A gente não fugiu em momento algum do nosso direcionamento, né? E o mais importante também com relação a essa questão do dividendo, que a gente, ainda falando disso, a administração e o conselho vai sugerir
durante o ano de 2022, o pagamento de dividendos intercalares ou intermediários. Então, vão vir mais coisas, mais notícias positivas com relação a dividendo. Então, além de a gente pagar o dividendo do último trimestre do ano passado, mas na verdade relativo ao último trimestre, vamos sugerir também o pagamento para os acionistas, o pagamento dos trimestres desse ano, ou de maneira intercalar ou intermediária, é uma questão que a gente vai só olhar a questão legal. Então, muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição de vocês sempre. E muito felizes com o resultado. Com certeza. Obrigado. Maravilha. Parabéns mais uma vez. Obrigado, então, ao Salésio, ao Sérgio, ao Marco Saravalli e também ao Rafael, que estiveram aqui com a gente. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui na nossa temporada de balanços aqui na BMC News. Então, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. A gente vai continuar.